Vamos lá então, gente. Vamos começando de fato agora com a teoria. Análise básica, eu coloquei básica ali porque realmente ela é mais rasa, mas eu acho que tudo hoje em dia tem no Google, então se vocês sentirem que faz sentido para vocês estudarem ou fazer alguma coisa do tipo, adentrem no Google e pesquisem as ferramentas, tá? Então, eu comecei na mineração assim que eu saí do MBA, fazendo planejamento estratégico, planejamento de negócio. Eu lembro até hoje, o planejamento de negócio que eu fiz para mineração, no caso, lá na época, tinha 300 páginas. Cara, desenhei muito. E, por incrível que pareça, quando eu estava fazendo análise macro e microeconômica, análise de mercado, foi a época que eu mais aprendi do mercado. Porque você é obrigado a pesquisar, obrigado a correr atrás, ver como é que os concorrentes fazem, ver como é que o mercado está lidando, ir lá fora, enfim. E aí você passa a ter mais conhecimento do mercado. Isso é muito legal. Então, por isso que muitas das empresas grandes também, elas refazem o planejamento estratégico, principalmente o plano de ação, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, tá? Então, vamos lá. Fatores críticos de sucesso, FSC. Na verdade, é FSC porque é Factor Success, enfim, é um inglês. Mas fatores críticos de sucesso nada mais são que o quê? Os fatores críticos e mínimos que você precisa ter para se desenvolver no seu segmento de mercado, no seu negócio. Então, por exemplo, fator crítico de negócio de médico, porque eu dou muita mentoria para médico. O que é o mínimo que você precisa para se desenvolver? Cara, você tem que passar confiança, credibilidade para o seu cliente, tá ok? E você precisa tangibilizar isso, você precisa mostrar isso. Então, antigamente, você ia em consultório de médico, era cheio de diploma atrás. Vocês já repararam? Mas por quê? Ali o cara estava tangibilizando, ele estava mostrando, ó, eu já fiz curso no mundo inteiro. Então, eu sou bom. Isso, logicamente, não mostra que ele é bom, mas ajuda a você a mostrar, isso elenca autoridade, um gatilho mental de autoridade, mostrando que o cara fez esse tanto de curso, ele tem um conhecimento. Então, e isso ele precisa passar, porque o paciente está confiando que é a saúde dele no médico. Então, pesquisem o ramo de vocês, que eu acredito que vai ter muitos ramos diferentes aqui na comunidade, né? Quais são os fatores críticos de sucesso que vocês precisam ter? Entendeu? Tem gente que não se atenta a isso e dá 2, 3 anos de mercado, quebra. Mas aí depois fica muito claro na cabeça do cara quando ele quebrou. Depois de 2, 3 anos. Nossa, cara, mas eu tinha que ter feito isso. É o mínimo que eu tinha que fazer. Então, o bacana dessa análise micro e macroambiental é isso. Então vamos para a análise um pouco macro. O que é o quê? O tamanho do mercado. É bom você saber qual é o tamanho do seu mercado, quanto que vende por ano, qual que são os maiores players, os big players, né? Qual que é o impacto que ele tem na economia, qual que são as normas e leis. Eu já vi muita gente se engessando porque sai uma lei, sai uma normativa, sai alguma coisa e teoricamente trava o negócio do cara. E isso, por que é análise macroeconômica? São externalidades, são coisas que acontecem, que são fora do seu controle, que podem impactar o seu negócio. Então isso tudo pode impactar o seu negócio e é bom você ficar atento, tá ok? Então são normas e leis e tudo mais que pode ter influência na operação da empresa. Então você tem que ficar esperto quanto a isso. Então dá uma estudada básica, entendeu? E a análise micro. Vocês veem que eu estou sendo bem básico mesmo, eu estou dando só o que eu acho mais importante vocês passarem o olho. E se vocês acharem que faz sentido para vocês, vocês façam um exercício disso, tá? Análise SWOT, que é a análise que o pessoal gosta de falar que é a FOFA, que é a força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Você faz um quadrozinho assim, ó, e coloca quais são as 3 maiores forças suas, entendeu? Quais são as 3 maiores fraquezas, coisas que você tem que melhorar para ontem. Quais são as oportunidades que o mercado está dando? Quais são as ameaças que podem acontecer, que podem atrapalhar o seu negócio. Mapeia 3 de cada uma, que eu acho muito legal. Depois eu vou fazer não sei se eu vou fazer live ainda, ou se eu vou fazer um sorteio, um tira-teima, mas eu vou ajudar a construir algumas pessoas, poucas, não vou conseguir ajudar todo mundo, a construírem essa análise SWOT. Caso vocês tenham interesse, joga lá na comunidade. Por quê? Às vezes, pela percepção que eu tenho, porque eu entendo que ninguém é melhor que ninguém. As pessoas têm um pouco mais de maldade, de experiência, de know-how, de expertise que as outras. E aí, por isso, elas são mais assertivas no que elas estão fazendo. Então, às vezes, eu consigo dar uma olhada em uma análise que vocês fizeram e falar, cara, atenta para isso, porque às vezes eu acho que isso pode ser mais importante ou não. Tá ok? Válido lembrar, vocês vão estudar sua análise SWOT, mas quando você for elencar suas forças,
suas forças são diferentes das suas vantagens competitivas. Vantagem competitiva é o quê? É uma coisa que você tem que a maioria dos concorrentes seu não tem. Força, necessariamente vocês dois podem ter a mesma força naquilo ali. Ah, eu tenho uma força na minha comunicação, minha comunicação é assertiva. Vou dar um exemplo. Força do GoBrain, do Nootrópico lá. Quais são as forças dele? Pô, a fórmula dele é muito boa, cara. A fórmula tem MTC, medicina tradicional chinesa, e os ativos que o pessoal usa para dar um pumpzinho no foco, na atenção, na produtividade, que é a taurina, tirosina, vitamina B12, cafeína e pó de guaraná, tudo junto. Então, a fórmula dele é um ponto muito positivo, além de ser uma vantagem competitiva, que os meus concorrentes hoje são muito fracos a fórmula deles. Entendeu? Ah, beleza, isso é uma força. Uma fraqueza, por exemplo, pô, meu produto é um pouco mais caro. Meu insumo é mais caro, minha matéria-prima é mais cara, porque eu junto a medicina tradicional chinesa, que é o ginkgo biloba e a ginseng, com esses fatores. Ah, beleza, é uma coisa que eu quero pagar mais caro, mas isso também ajuda o quê? Numa força minha. A minha duração do meu produto é de 60 dias, a maioria é de 30. Então tá vendo como tem um impacto? Mas eu tenho que melhorar meu custo. Então sempre eu estou buscando novos fornecedores, enfim, de embalagens, por exemplo, para tentar diminuir os custos. Ah, qual que é uma oportunidade de mercado? Eu vi no Covid. Pô, o pessoal vai começar a comprar mais coisa online. Um público-alvo que eu tenho, que são os gamers, né? Uma das personas que eu tenho, são os gamers. Cara, eles começaram a jogar muito na pandemia. Então cresceu muito o número de gamers comprando produtos, não só de software e hardware, né? Que é os equipamentos dele, mas ferramentas para otimizar também ele no dia a dia, do cara ser mais produtivo, porque tem gente que leva isso como profissão. Então foi uma oportunidade que eu visualizei. Qual que é uma ameaça às vezes? Uma ameaça a barreira de novos entrantes é muito fraca, então hoje em dia muita gente consegue fabricar encapsulado, mas a maioria não tem Anvisa, enfim, e não tem essa duração e essa composição que o meu tem. Mas uma outra ameaça também pode ser alguma coisa de legislação. Então, às vezes, pode vir uma legislação e falar, cara, igual, por exemplo, eu só posso colocar 200 miligramas de cafeína no meu produto, eu não posso colocar mais. Às vezes vai vir uma legislação e vai falar, cara, você só pode colocar 100 agora. Então isso vai ter um impacto muito forte no meu produto. Então eu tenho que estar atento a isso. E para vocês terem ideia, eu tenho 2 tipos de fórmula B e C de reserva. Tá ok? Então eu espero ter sido um pouco pragmático nisso. Aí a gente vai o quê? Para 5 forças de Potter. 5 forças de Potter. O que é isso? São as 5 forças que estudam a concorrência. Então tem novos entrantes, produtos substitutos, análise da concorrência, enfim. É uma maneira de você visualizar a sua concorrência e falar, cara, eu posso me atentar para isso. A barreira para novos entrantes e tudo mais. Porque você estuda um pouco mais seu mercado. E você estuda um pouco mais a concorrência. E às vezes você vai conseguir absorver do seu concorrente, porque qual que é o legal da análise da concorrência? Eles remam e vão em direção ao mercado, onde está indo bom. Onde está dando bom, eles estão indo. Cara, às vezes você vai conseguir absorver alguma coisa, e eu vou falar muito de Bankit Marketing nesse curso, que você consegue absorver do seu concorrente. Entendeu? Então, isso assim, o inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Então, a gente consegue absorver muita coisa da concorrência. Tá? Tem essa parte aqui de stakeholders. O que é stakeholders, Bruno? É toda a parte interessada. E aí, na mentoria lá, eu coloco isso, porque todo mundo vai fazer um planejamento estratégico e fala lá, stakeholders. Aí coloca lá, parte interessada. Fornecedor, concorrente, equipe interna. E aí vai sair colocando. E cara, e aquilo ali fica no papel e fica, bonito demais, senhor. Mas e aí? O que eu faço com isso? Eu bolei uma tabela de stakeholders. Se tiver muita gente interessada, eu solto depois. Do quê? De eu pegar toda essa parte interessada e colocar assim, qual que é o ponto forte disso? Dessa pessoa ou dessa entidade. Qual é o ponto fraco? Por quê? Eu tenho que lidar com ela. Ela faz parte do meu negócio, ela está lá no universo do meu negócio. Eu vou tentar trabalhar para o ponto forte, ela me ajudar em alguma coisa, e o ponto fraco, eu ter paciência, eu ter resiliência e saber lidar com aquilo. Porque eu sempre vou me lidar melhor com o stakeholder, que é o quê? Uma parte interessada. Então, eu até solto o meu curso de mentoria para médicos, eles acham muito legal, porque eles pegam todo o universo. Desde esposa, secretária, sabe, gente do convívio nosso, até fornecedor, até amigo, que às vezes é um pouco influência e tal, não sei o quê. Eu dou alguns insights em que a pessoa pode trabalhar melhor essas pessoas em prol do nosso negócio. Que eu acho muito legal isso,
sabe? Então eu consigo trazer um pragmatismo melhor para essa tabela. Plano de ação 5W2H. Plano de ação, gente, eu sou muito metódico. Daqui a pouco eu vou entrar na minha listazinha de pendências de um dos projetos meus e vou mostrar como é que eu organizo. Que eu acho que a organização, processo, é o que faz com que você consiga escalar com mais perpetuidade, com mais assertividade, tá? Então, plano de ação 5W2H, depois pesquisem aí, você tem um controle de quem está fazendo, como, por quê, quanto que vai custar, aonde. E aí você faz aquela planilhazinha de controle, eu posso até soltar uma para vocês. Eu tô falando que eu vou soltar um tanto de coisa, né? Eu vou mesmo, mas só vocês pedirem na comunidade, tá? E interagirem lá. Você tem uma organização muito clara do seu negócio e aí você começa a colocar suas metas. E aí você pode colocar meta semanal ou de primeiro bimestre, mensal, enfim. E tem o PDCA. Essa é uma fórmula que muita gente não usa, que é mais de controle, né? Então, Plan, Do, Control e Action. Mas é bom vocês estudarem isso, que eu acho legal, se vocês já não fazem, tá? Então, além disso, na microanálise de mercado, tem quando você fala de mercado, né, tem a análise demográfica, o que é isso? O nível de população que compra perto de você ou não, porque quando o marketing digital veio, tinha muita coisa do marketing normal, e isso tudo que eu tô falando assim é do marketing analógico, vamos dizer assim. Que não é que entrou em desuso, mas que aprimorou. Então, antigamente, você ia fazer uma análise demográfica, sei lá, estou abrindo uma Domino's. Pô, eu vou olhar um raio de, geralmente, qual que é o raio médio que as pessoas compram? Aí a Domino's deve ter o estudo aqui. Geralmente até 16 km. Então, eu vou estudar 16 km, a faixa etária, o nível de renda per capita e um tanto de coisa para ver se é válido eu colocar uma Domino's ali. Beleza, mas hoje tem muita gente que vende para o Brasil inteiro, igual eu vendo para o Brasil inteiro. Então a análise demográfica ela é um pouco mais diferenciada, tá? Então é interessante vocês estudarem isso. E outra coisa, mais importante que a análise demográfica, acabei de lembrar aqui, não tem, porque eu extraí isso de um material meu do MBA, se eu não me lembro, que é o que? Análise psicográfica, que é o estilo de vida das pessoas, que você começa a estudar mais o comportamento das pessoas. Então hoje os jovens, por exemplo, que estão no TikTok aí, o nível de consumo deles é totalmente diferente. Para eles, Uber e vou colocar iFood, vou elencar essas marcas aqui, mas é muito normal, é uma coisa rotineira. Então se você, por exemplo, você tem uma hamburgueria aí, ou enfim, você vende algum produto via esses portais, ou você é Uber, que seja. Inclusive a gente teve aluno que o pai era Uber, não, trabalhava com táxi, no MVP desse produto, quando eu soltei o curso só para pessoas mais próximas, tá? Tem até um depoimento dele, foi muito legal, porque ele criou uma landing page, comprou uma palavra-chave no Google Ads, assim, qual que ele comprou? Ele comprou duas, que deu muito bom, transporte Confins Belo Horizonte, alguma coisa assim, que eu tô aqui em BH, e aí o site do pai dele aparecia no início, aí ele já estudou fatores críticos de sucesso, já meteu lá, segurança, anos de trabalho nesse segmento e não sei o que. Depois eu posso mandar a página para vocês aí, mas ele dava seguridade, que a pessoa que vem de fora pesquisa no Google e fala, cara, será que eu vou confiar nesse cara para me transportar? E ele conseguir transferir isso. Cara, ele aumentou em 3 vezes o faturamento dele na pandemia, entende? Então assim, é muito legal quando você faz essas análises, você começa a perceber algumas coisas, você começa a identificar oportunidade, você começa a identificar novas dores e necessidades do seu público-alvo, tá ok? Então fazem essa análise, coloquem lá análise de mercado, análise demográfica, análise psicográfica, que vocês vão achar muita coisa no Google, tá? Essa não é a intenção aqui, ser profundo nesses ensinamentos, apesar de eu falar igual uma maretaca. Concorrência, eu vou falar muito de benchmarking aqui, porque eu acho extremamente importante, mas é entender o que eles oferecem e não oferecem. E aí eu coloquei benchmark aqui, que eu não vou me prolongar muito aqui agora, porque eu vou falar muito sobre isso. Eu falo umas 3 ou 4 vezes durante o curso. Fornecedores, pontos como preço, prazo, qualidade, confiabilidade. Tem gente que tem fornecedor, tem gente que não tem. Quem tem, eu já vi muita gente perguntando assim, principalmente pessoas do ramo de varejo, assim, nossa, fulano tá praticando um preço mais barato que o meu. E assim, eu sei que a qualidade do produto dele é mais ou menos pareada comigo, os custos dele são pareados, como é que ele está conseguindo vender mais tão barato? Mas eu falei, cara, você está pesquisando mesmo, é o mesmo fornecedor? Será que ele tem os mesmos prazos, os mesmos preços que você? Então, assim, é muito importante fazer esse levantamento
que eu tenho muito fornecedor, eu tenho um convívio bom com eles, mas eu estou sempre à procura de outros também, para ficar só na mão de alguns. Entende? Então é legal você fazer isso. E time interno, gente. Time interno eu fiz questão de colocar aqui, ó, sangue no olho. Tá? Eu escutei isso uma vez do CEO do iFoods. Ele falou o seguinte: sabe como é que eu faço entrevista? Eu nunca cheguei a falar. Eu sempre faço a mesma pergunta. Qual foi a maior coisa, o maior desafio que você teve na vida? E quando o cara chega e fala, cara, foi passar em primeiro lugar na faculdade tal e formar na faculdade tal e tudo mais. Aí chegou outro e fala, cara, foi quando eu tinha 15 anos. Foi mais ou menos assim que ele falou. Eu ajudei a fazer um campeonato na minha cidade do interior. Eu consegui juntar 400 pessoas, consegui arrumar patrocinador, consegui fazer um evento. O evento foi grande, cara. Eu consegui juntar muita gente e foi foda. Aquela conquista foi foda. O cara falou, velho, esse cara serve pra mim. Sabe por quê? E é uma coisa que eu busco muito hoje também no iHub lá, que é o hub que eu tenho de empresas, sempre ligado a marketing digital, que eu acho que o comportamento vale muito mais do que, sei lá, méritos ou... Não que a pessoa fazer um curso bom, é lógico que isso é muito legal, mas eu acho que quando a pessoa tem o quê? Sangue no olho, ela quer fazer, ela aprende. Porque a inteligência média, né, do ser humano, o sistema cognitivo, esses negócios, é muito parecido com o do outro. O que vai diferenciar realmente uma pessoa da outra é a vontade, a disciplina, de estar lá todo dia assimilando aquilo ali, absorvendo e colocando em prática. Então a vontade, o sangue no olho, e isso eu deixo claro quando eu estou fazendo entrevista, para mim é muito mais importante, tá ok? E assim, para terminar aqui, ó, uma análise básica de mercado, às vezes, pode salvar o seu negócio. Então assim, eu queria abrir, né, o curso falando sobre isso, porque às vezes para muita gente isso é muito claro, mas mesmo sendo claro, o óbvio é o que ninguém pratica. Então a pessoa não entra lá e não refaz os estudos, não faz toda essa identificação, que na teoria é muito bonito, mas na prática, o que ela te ajuda? Ela te ajuda com muita coisa em questão de processos, em questão de pragmatismo que eu estou tentando passar para vocês aqui. Tá ok?